Poder da honra, fala comigo. A honra libera o favor de Deus. Não dá para falar sobre honra sem falar sobre autossabotagem. Porque a verdade é que, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Por muitas vezes damos tanta atenção ao tema batalha espiritual que nós não nos atentamos ao fato de que algumas das batalhas que nós mais estamos perdendo estão ligadas a princípio que nós mesmos estamos quebrando. Porque é mais fácil a gente dizer que é um demônio do que assumir que é um caráter. É mais fácil dizer o inferno está furioso com a minha vida financeira do que eu admitir eu não honro a Deus com meus recursos. É mais fácil dizer o inferno está furioso com a minha casa, os meus filhos não querem ir para a igreja, do que eu admitir os meus filhos nunca me viram honrando a Deus com o meu servir, por isso nem sabem como é prazeroso, porque nunca viram um pai servindo. É mais fácil dizer que o inferno está querendo acabar com o meu casamento do que reconhecer que talvez eu não esteja honrando a minha casa e a minha aliança como poderia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. O princípio da honra está diretamente conectado a esse entendimento de autossabotagem. Por quê, pastor? Porque ninguém pode honrar ao Senhor por você. Ninguém pode honrar a sua esposa por você. Irmão, o princípio da honra ele é tão poderoso que ele é intransferível e ele não é terceirizável. Só você pode honrar ao Senhor. Se você tenta honrar ao Senhor no lugar dos seus filhos, o Senhor recebe a sua honra como sendo uma honra sua, não dos seus filhos, porque não é transferível. Você não pode fazer por outros aquilo que eles deveriam estar fazendo. Alguém está comigo? Diga amém. A honra é um princípio individual. A honra é um princípio que libera o favor de Deus. A honra é um princípio que libera destinos, libera recursos, libera acessos. Mas o oposto da honra, a desonra, cria impedimentos. A desonra, ela gera desabilitação. Vou usar uma analogia simples aqui. Você já comprou um celular novo que não tem chip? Ele está apto a fazer tudo que um telefone normal pode fazer, mas enquanto não tem chip, ele não está habilitado. Você pode tentar de todas as formas, não está habilitado. É assim que muitos de nós estamos. Você tem a estrutura certa, recebeu as promessas de Deus, está no lugar certo, mas se você desonra princípios, você está desabilitado. Não tem como fluir debaixo de desonra. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Jesus, na sua cidade natal, foi impedido de gerar ali muitos milagres, porque não honravam quem ele dizia ser. Irmão, o próprio Deus, o Verbo encarnado, está sendo desabilitado de fluir, porque a desonra gera desabilitação. E o reino espiritual é muito parecido com uma estrutura jurídica, é muito parecido com o judiciário. Ela tem uma estrutura que trabalha a partir de legalidade. A gente fez uma oração e a oração que eu fiz antes da palavra era declarando todo espírito de enfermidade, nós desabilitamos agora. Não há legalidade para permanecer onde a vida de Deus habita. Como funciona o poder judiciário, as leis? Você tem legalidade ou não para fazer certas coisas. Como funciona quando você quer empoderar alguém? Você dá uma procuração para que alguém fale por você. A Bíblia diz que recebemos de Deus uma procuração e no nome dele podemos ligar e desligar, podemos estabelecer e remover. Alguém está comigo? Diga amém. A honra segue a mesma dinâmica. Se eu honro, estou habilitado para fluir a partir do que eu recebi. Se eu desonro, estou desabilitado, por mais que eu carregue cada uma dessas promessas. E eu quero caminhar com você à luz da Bíblia para a gente ver alguns exemplos que a palavra de Deus traz sobre o poder da honra. Alguém está comigo? Diga amém. Primeira coisa que eu aprendo sobre a honra é que não viver debaixo do princípio da honra
rouba de você a plenitude da vida de Deus. Pastor Drummond Lacerda tinha uma frase, um princípio, que a primeira vez que eu li explodiu a minha mente. Eu queria que você guardasse isso com muito carinho no seu coração. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Vamos, sacode alguém perto de você. Se você tem intimidade, provoca ele, dá aquele sorrisinho para ele entender que essa palavra é para ele. Fala: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Ainda bem que eu vi, gente. A vida plena só é experimentada por alguém que caminha debaixo de maturidade. A Bíblia fala que nós, mesmo sendo herdeiros de Deus, enquanto formos meninos, de nada nós somos diferenciados de um escravo. A Bíblia diz: um menino, por mais que seja herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo. Por mais que seja dono de tudo, não tem acesso à herança. Quando a Bíblia fala de maturidade, a Bíblia não está falando necessariamente de tempo de vida. A gente conhece, eu estou há 12, 13 anos liderando na igreja, eu estou há mais de 15 anos vivendo isso, e eu já conheci muitos meninos de 60 anos de idade, meninos na fé. Eu já conheci muitos homens de Deus com 20 anos de idade. A maturidade na fé não está ligada ao seu tempo de vida, está ligado à sua medida de revelação de quem Jesus é e do que Ele pode. Então, como eu posso carregar promessas, estar no lugar certo e ainda assim não viver a plenitude de Deus? Se você não cumpre o princípio da honra, você não está habilitado para viver a plenitude daquilo que Deus preparou para você. Mas a boa notícia é, quando você caminha debaixo da honra, não há resistência do inferno, não há impedimento natural, não há obra de feitiçaria, não há palavra maldita liberada contra você, não há uma arma forjada contra você, não há nada que possa te impedir de experimentar aquilo que Deus já preparou para você. Por quê, pastor? Porque a honra é um princípio que ela é irresistível. Um homem que caminha debaixo de honra vive cada uma das promessas que o Senhor fez. Davi era um homem de honra, Deus honrou o coração de Davi. José era um homem de honra, Deus honrou o coração de José. Abraão era um homem de honra, Deus usou a ousadia e honrou a ousadia de Abraão. A gente vê muitos homens que viveram algo extraordinário. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, fala sobre homens de fé, mas fala sobre homens de honra, porque o que chama atenção não é só a fé que eles tinham, mas era como honraram a tudo aquilo que o Senhor pediu. Abraão, Deus pediu um filho, ele deu. Para José, Deus pediu resiliência e paciência, ele teve. Para Davi, Deus pediu para que ele não ferisse alguém que ele ungiu, Davi honrou. Para cada um desses heróis da fé, Deus pediu algo. Para Moisés: creia, um cajado abre o mar. Creia, pão vai descer do céu. Creia, eu tenho algo para o povo. Creia, eu vou libertar vocês de Faraó. Cada um desses homens tinha fé, mas a fé sem honra não gera habilitação sobrenatural. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. A honra significa reconhecer algo extraordinário, valioso, precioso. Agora, o significado de desonra é o oposto. O significado de desonra: não demonstrar respeito ou valor, tratar algo como ordinário. Como eu desonro a palavra de Deus? Ouvindo com tédio a palavra que me gerou vida, me tirou do inferno e me mantém de pé. Hoje eu tô com 36 anos, a maturidade vai fazendo a gente ficar um pouco mais comedido. Mas quando eu era mais jovem, pouco tempo atrás em Miami, já teve cultos que me incomodou tanto ver a postura de alguns com a palavra, que eu falava: ô irmão, descruza o braço aí. Ou, é a palavra de Deus. Ô amigão, se não quiser receber, conversa lá fora. É a coisa, é o ímpeto certo, mas agindo da maneira errada. Hoje eu olho e eu falo: amém, eu vou fingir que eu não estou vendo. Não, está tudo bem, o problema é dele. Mas
me causava muita indignação. Por quê? Porque quando eu trato como ordinário a palavra de vida que me tirou do inferno, me mantém de pé e vai me levar para o céu, se isso é ordinário, o que vai ser tratado como extraordinário? Uma coisa que me indignava muito, essa justificativa, por exemplo, na adoração ou durante a palavra, de que a gente não gosta de celebrar porque a gente é um pouco mais comedido. Mas eu vi essas mesmas pessoas no jogo de futebol desesperados torcendo para o seu time. A gente reúne aqui para assistir Copa do Mundo. Você vai ver alguns que são completamente comedidos, talvez vieram de uma escola. Pastor, eu vim de uma escola presbiteriana. Pastor, eu sou batista tradicional. Pastor, eu sou tímido. Pastor, tá tudo bem, mas no jogo da seleção do seu time você está eufórico. Não. Então não é sobre a sua linguagem ou forma de se expressar. Talvez você está tratando como ordinário algo que é extraordinário. Talvez seja porque você já ouviu 100 vezes a mesma passagem bíblica. Mas a verdade é, eu não lembro quem falou isso, se eu não me engano foi o príncipe dos pregadores. Ele disse: se uma mensagem, se uma pregação não pudesse ser pregada 1000 vezes, não deveria ter sido pregado nenhuma. Aí entra a passagem bíblica. Essa eu já sei para onde ele vai. Oração, feche teus olhos, levante suas mãos. Eu estou cansado demais para levantar as minhas mãos. Não trate como banal, ordinário, algo que removeu você do inferno e vai levar você para o céu. Alguém comigo aqui? Não trate com tédio aquele que foi humilhado e se entregou por você sem dizer uma palavra. Não venha para a igreja como se fosse mais um culto, mais uma vez, pode ser a última. Jesus pode voltar no meio da nossa adoração. Um dia eu pregarei a minha última mensagem, eu não sei quando vai ser a última vez. Imagina você ouvir: não, o pastor André, o Senhor recolheu ele. A pergunta que a gente vai fazer: qual foi a última pregação? Como é que ele estava na última mensagem? Eu vejo as imagens de Ayrton Senna e a gente fica: será que ele sabia que algo aconteceria? Olha o olhar dele como está distante. Será que ele estava sentindo algo? Ninguém sabia que era a última corrida. Irmão, tem shows de cantores que você amava, você não tinha ideia que aquele seria o último show. Eu lembro que quando a Marília Mendonça sofreu aquele acidente, a minha pergunta era: se o público que estava no último show soubesse que era o último show, como eles teriam cantado? Se a produção dela soubesse que era o último show, como teriam tratado? Eu preguei no domingo, na semana em que houve esse acidente. Se você quiser, procura no YouTube depois, a mensagem se chama A Vida é um Sopro. Eu falei: esse entendimento, depois da minha experiência de quase morte em 2017, mudou muito meu posicionamento e a minha inclinação. Porque eu entendi de verdade que algum dia eu vou entregar ao Senhor algo pela última vez. 2017 eu estou pregando sobre milagres, no dia seguinte eu estou de fralda no CTI. Irmão, faça como se fosse a última vez, crendo que haverá uma próxima, mas faça como se fosse a última. Você está comigo? Adore como se fosse a última vez. Ouça a palavra como se fosse a última vez. Receba a palavra entendendo que ela é verdade. Não é um livro de fábulas, é a palavra de Deus, é o próprio Deus se descortinando diante de nós. É uma palavra que muda histórias, é uma palavra que muda o fluxo do rio, é uma palavra que liberta cativos. Enquanto você está ouvindo a palavra, você está sendo exposto à vida que a palavra carrega. Existem milagres acontecendo, mesmo que não haja agora especificamente uma oração por milagres. Tem cativos sendo libertos, tem corações sendo quebrantados, tem enfermos sendo curados, tem respostas de oração sendo liberadas, tem portas que estão se abrindo. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ainda bem que eu vi Jesus. 1 Samuel 2,30 diz assim, parte B do texto: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uau! 14 mil famílias online. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus! Uau! Mais de 30 mil pessoas conectadas com a gente. 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmão,
esse entendimento da hipergraça, essa fé passiva, tem roubado de nós muitos milagres e caminhar debaixo de realeza e grandeza com Deus. Porque a gente esquece que a lei da semeadura é real. Por mais que haja graça, a graça, ela cumpriu toda a lei, mas a lei da semeadura permanece. A lei da semeadura transcende o Antigo e Novo Testamento, a Antiga e Nova Aliança. Certamente o que o homem semear, colherá. A Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. Porque a tua semeadura é uma expressão de honra. Se você honra ao Senhor com um pouco do seu tempo, se você honra ao Senhor com um pouco dos seus recursos, se você honra ao Senhor com um pouco do seu coração, com um pouco daquilo que você pode, da sua disposição, você está estabelecendo uma medida de honra. E isso vai estabelecer uma medida de colheita. Você está comigo? Não sou eu que estou falando, a palavra está falando. Aqueles que me desprezam serão desprezados, mas aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Um dos princípios poderosos da honra: a honra libera o favor de Deus. Fala comigo: a honra libera o favor de Deus. 2 Samuel 6:1 diz assim: Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 homens ao todo. Ele e todos os que caminhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam esse carro de bois com a arca de Deus. Então Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram próximo de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. E ao invés disso, fala comigo, ao invés disso, ele levou a arca para a casa de Obed-edom, de Gate. Então a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, vírgula, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus novamente para a cidade de Davi. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vocês estão comigo ainda? Só abre um parênteses aqui. Estamos falando de uma antiga aliança em que a presença de Deus fulminava o pecador. Hoje estamos debaixo de uma nova aliança em que fomos remidos pelo sangue de Jesus e podemos ter acesso à presença de Deus sem que isso gere morte. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu quero falar não é sobre a dinâmica do acesso à presença de Deus, mas sobre o princípio daquele que trata banal algo tão poderoso e daquele que honra algo tão poderoso. A palavra de Deus diz, eu vou resumir muito o que a gente acabou de ler, que Davi, ele tem um incômodo no seu coração, e o incômodo dele é: eu preciso trazer a arca da aliança de volta para a cidade. A arca da aliança naquele tempo é onde a glória de Deus era manifesta. Então ela ficava reservada num lugar, e quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar,
Então vinha como um facho de luz, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E a Arca da Aliança, ela foi feita com detalhes, segundo a orientação do próprio Deus. Ela carregava a glória de Deus. Então eles vão transportar a Arca da Aliança de um lugar para o outro, mas eles, ao invés de levar debaixo de sacrifício e carregando nos próprios ombros, eles querem terceirizar o trabalho. Colocam em cima de um carro de bois, para que os bois fizessem todo o esforço que os sacerdotes deveriam fazer. E a Bíblia diz que então em algum momento os bois tropeçam, a arca vai cair e um dos homens tenta segurá-la. A primeira coisa que a gente aprende com isso é que todas as vezes que a gente terceiriza a honra, a mesma linguagem que você usou para terceirizar é ela que vai fazer você tropeçar. Aquilo que você usou para tentar acelerar processos, quebrando princípios, é exatamente isso que vai fazer você tropeçar. Porque o princípio que você honra te honra, mas o princípio que você quebra te quebra. Alguém comigo aqui, diga amém. Então a Bíblia diz que Uzá, que conhecia a arca, há muito tempo estava na casa do seu pai. Há mais de 20 anos a arca estava na casa do pai. A Bíblia diz que quando ela vai cair, ele estende as mãos e ele é fulminado por tratar com irreverência. Como alguém trata com irreverência a arca que carrega a presença de Deus? E aqui está uma chave, e eu não vou declarar que é, mas eu acredito que possa ser. Amém? Talvez seja pelo fato dele ter se acostumado com algo que já estava em casa há muito tempo. É a mesma coisa que rouba você do princípio da honra, por exemplo, com o seu pastor local. Eu vou pregar em muitos lugares e eu falo, gente, eu estou muito honrado com o carinho que vocês têm por mim, mas quem vai apresentar os seus filhos é o pastor da casa. Quem vai pregar para você todos os domingos é o pastor da casa. Quem está enfrentando desafios é o pastor da casa. Eu nunca honro um convidado mais do que o pastor que alimenta você todas as semanas. O que pode fazer isso na gente? É quando a gente começa a achar que é banal algo só porque estamos acostumados. É quando você honra pessoas de fora mais do que a sua esposa. É quando você trata melhor os convidados e serve o melhor da casa só quando eles vêm, mas guarda escondido isso para não quebrar. Quando eles se vão, a melhor louça fica para os convidados, a melhor comida fica para os convidados. Não, o melhor da sua casa é para a sua casa, é para os seus filhos, é para o seu almoço de domingo, é para a sua família. Alguém está comigo? Diga amém. A melhor roupa de cama. Mas eu quero impactar. Não, você pode até fazer para honrar, mas honra também quem está com você todos os dias, quem está com você no dia a dia. Alguém está comigo? Diga amém. Eu amo quando alguns ministros de louvor vêm aqui, mas o nosso consenso entre os pastores sempre é, cara, esse cara é incrível, mas o louvor da nossa igreja. Você está comigo? Você pode honrar o nosso music, o louvor da nossa igreja. Não deixe de honrar algo que merece honra, só porque você está acostumado. O fato de você ter acesso de forma costumeira a algo poderoso não diminui o valor daquilo. A gente fez o Legendários esses dias e eu vi homens poderosos na nação chorando porque receberam um pão partido. Quando a gente está no meio de uma atmosfera de falta, a gente começa a entender o quão poderoso é aquilo que Deus já nos deu, as portas que o Senhor já abriu, as promessas que o Senhor já cumpriu. Mas quando a gente começa a banalizar o que está acontecendo, você se esquece que você já está dentro de uma porta aberta por Deus. Você está perguntando ou questionando por que Ele não abriu a próxima. Você esquece que você já está vivendo milagres. Você está reclamando com Deus por que o próximo milagre ainda não aconteceu. Irmão, não trate como ordinário algo que é sobrenatural só porque você está exposto a isso há muito tempo. Faz sentido? Agora olha que poderoso. Assim como o filho de Abinadab trata com irreverência algo que já estava na sua casa há mais de 20 anos, a Bíblia diz que porque algo deu errado, essa arca da aliança foi levada para a casa de um homem que não estava no itinerário. Para mim essa é a representação da graça. Quando eu leio esse texto eu sempre falo, esse cara sou eu. Porque o meu nome não era o primeiro na lista de Deus para liderar uma comunidade debaixo de um avivamento em São Paulo. Mas muitos nomes que foram listados não aproveitaram ou honraram ou zelaram a oportunidade que tiveram. E o próximo nome da lista foi chamado. E o próximo, e o próximo, e o próximo.
Talvez eu seja uma das últimas opções de Deus na sua lista, mas houve disponibilidade e por misericórdia Ele está usando. Mas se em algum momento eu tratar como banal e ordinário o que Ele me confiou, certamente o próximo nome da lista vai ser chamado em seguida. A Bíblia diz que Obed-Edom recebe a Arca da Aliança. Olha o que a Bíblia diz, a gente leu isso junto. Por isso Davi desistiu de levar a arca para a cidade e, ao invés disso, levou para a casa de Obed-Edom. Dani, pega isso aqui em nome de Jesus. A arca ir para a casa de Obed-Edom não fazia parte do plano. E eu acredito, e eu volto a dizer, eu não posso afirmar, mas eu acredito que, provavelmente, por não fazer parte do plano, gerou nele muito mais temor. Na noite anterior a sala está vazia, na noite seguinte a Arca da Aliança de Deus está na sala. Na noite seguinte a casa está vazia. Na noite anterior a casa está vazia. Na noite seguinte eu imagino Obed-Edom sem conseguir dormir, falando: meu Deus, a Arca da Aliança do Senhor está na minha casa. Você consegue imaginar isso? Eu consigo imaginar isso. Foi isso que eu vivi no dia da minha ordenação pastoral. Foi isso que eu vivi no dia que a Cecília chegou em casa, a nossa primeira filha. Foi isso que eu vivi no dia que Deus deu tantas coisas, marcou a gente. Você fica assim: eu não consigo nem dormir. Cara, hoje eu fui consagrado, derramaram óleo sobre a minha cabeça. Meu Deus, a gente plantou uma igreja. Hoje foi o primeiro culto de domingo. Jesus, o meu filho chegou, meu segundo filho, meu terceiro filho. Você fica entendendo que aquilo ali você não merecia viver. Deus te deu. Isso gera temor, isso gera gratidão. E isso precisa gerar honra. E qual que é a resposta da honra de Deus para o princípio da honra de Obed-Edom? Tudo que ele tem prospera, tudo que ele faz vai bem. Não lemos o mesmo relato a respeito da casa de Abinadab, mesmo que a arca tenha permanecido por 20 anos, mas lemos esses relatos sobre a casa de Obed-Edom, mesmo que ela tenha ficado apenas 3 meses. Lembro quando eu me converti, alguns diziam: cara, Fernandes, por que tão rápido? As coisas estão acontecendo muito rápido na sua vida. Eu falei: irmão, porque eu sei que eu não merecia, eu não estava na lista, eu sei que eu sou improvável, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não sei você, é como se você nunca jogasse futebol americano e do nada alguém te chama para jogar o Super Bowl. É como se você nunca tivesse cantado e do nada alguém te chama para, sei lá, tá no Grammy. É como se, é exatamente isso o seu chamado. Você não merecia, não poderia, não estava pronto, não tinha o que precisava, mas Deus, na sua infinita misericórdia, viu graça em você e Ele disse: eu vou fazer, e o que você não tem eu te dou. Diga ao fraco: eu sou forte. É Ele quem faz, irmão, é Ele quem opera, é Ele quem te deu sabedoria. Aos criativos, a criatividade foi Deus que te deu. Aos prósperos, a sua prosperidade foi Deus quem te deu. Aos fortes, na sua fraqueza Deus gerou força. Irmão, guarda isso: não tem nada que o homem carregue de valor que não tenha sido confiado por Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu não lembro de quem é essa citação, eu não lembro se é de Lutero, mas ele diz assim: tudo que vocês veem em mim de bom é Jesus. Tudo que vocês veem em mim de mal sou eu mesmo. Então quando você convive comigo, os pastores convivem um pouco mais, alguns voluntários, amigos, tudo que você vê de mal é o André. E tudo que você vê de bom é graça, é Deus quem deu. E você tem que saber disso e honrar isso, senão você vai ser sabotado com a arrogância de acreditar que o que você tem de bom tem a ver com você. Não, eu prego bem, mas também, quanto tempo eu me dediquei? Não, eu sou bom de cálculos, eu sou um engenheiro extraordinário, mas também, quanto tempo eu me dediquei na faculdade? Não, hoje eu tenho recurso, mas eu me fiz sozinho. Eu não tive nada dos meus pais, não. Eu vim do zero. Não, irmão. Esse orgulho é uma expressão de um entendimento. Você, no fundo, acredita que o que você tem a ver com você. Mas quando entendemos, cara, nada do que eu estudei justifica o que eu tenho. Nada do que eu conquistei justifica o que Deus me deu. Nada do que eu pude fazer para Ele justifica o que Ele está fazendo por mim. Você está comigo? Vamos ser sinceros, eu tenho 36 anos, a gente está liderando uma igreja de 15 mil membros.
Eu vou falar que é o tempo que eu fiquei no carisma justifica o que eu estou vivendo? Ou que foram os mutirões que eu me dediquei na obra? Ou é porque eu fico até 3 da manhã na obra e tenho que estar aqui pregando inspirado no domingo de manhã? Nada do que eu faça justifica a medida extraordinária do favor constrangedor de Deus sobre a minha vida. Porque tudo que é ruim sou eu, irmão, mas tudo que tem de bom é o próprio Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. 15.600 pessoas online. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora pega isso aqui, irmão. Assim como a honra libera favor, a desonra gera esterilidade. Todo crítico é estéril. Você conhece pessoas que vivem criticando o ministério? Pode ver. O ministério dele é estéril. Teólogos de YouTube que vivem criticando pregadores. O ministério é estéril. Tudo que tem uma escrivaninha, uma câmera e vomita a sua alma criticando um monte de gente que está se esforçando para levar pessoas para o céu. Tem muito empresário que não prospera e quer justificar a falta de prosperidade buscando defeitos na prosperidade do concorrente. Não, mas também. Não, mas olha só como é que ele está fazendo. Não, mas assim é fácil. Assim até eu. Já ouvi de amigos de ministério. A família está crescendo, mas também é fácil. Leva convidado toda hora. Não, está crescendo há muito tempo. Quando os convidados nem queriam vir, nem dava para a gente receber. O crescimento é de Deus. Não tire a honra do que Deus está fazendo, tentando justificar as suas mazelas. Não, mas também tem muito rico. Não, o que sustenta essa igreja é o povo da igreja. Tem uma ou outra oferta pontual, mas é muito maior a generosidade daqueles que têm pouco ou têm um pouquinho mais do que aqueles que têm muito. Não é sobre os ricos que vêm na igreja, é sobre o povo de Jesus generoso e fiel nas suas ofertas. Ah, mas também está em Alphaville, é fácil. Se fosse fácil, já teria acontecido mais vezes na história. O que Deus está fazendo é algo inédito e nem começou a fazer. Alguém está comigo? Há 6.000 pessoas batizadas, mas também qualquer um se batiza. Não. A religião que colocou muitos impedimentos. A Bíblia diz que existe um homem que está no caminho ouvindo sobre o evangelho. Ele para a carroça e fala: o que me impede de ser batizado agora? Tem água ali, tem uma poça do lado da estrada. Filipe fala: nada te impede, então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos criticar a ação de Deus na vida do outro para justificar a falta da ação de Deus em algumas áreas da nossa vida. E qual que é o resultado disso? Mais esterilidade. Você pode ver, irmão, toda pessoa que sabe honrar o que a outra está vivendo, ela está sempre, a cada estação, num novo nível de favor e graça de Deus. Agora, todo crítico se torna ácido, e a acidez gera esterilidade. Uma terra ácida não frutifica bem. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Samuel 6,14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Deixa eu te levar para um lugar na história. Você está comigo? Diga amém. Lembra que a gente acabou de ler sobre o momento em que Davi tenta trazer a arca pela primeira vez? O que acontece? A irreverência de Uzá faz com que ele seja fulminado. Isso gera temor em Davi, faz com que ele mude os planos. A arca vai para a casa de Obed-Edom. 3 meses depois, tudo que Obed-Edom faz prospera. Essa notícia chega para Davi, e Davi então manda trazer de volta a arca da aliança para a cidade. E aí ele faz diferente. Agora não são mais carroças levando a arca da aliança, são sacerdotes levando o peso nos próprios ombros. Olha para mim, não perde isso aqui em nome de Jesus. Não trate como ordinário. Deus está se revelando para a gente. Existe algo acontecendo, tem vida de Deus fluindo, existe um rio nesse lugar. Você nunca mais vai ser o mesmo se beber daquilo que Deus está derramando. Deus vai ativar a sua fé. Se está cansado, lute contra o cansaço. Se está com sono, bate na sua perna ou fique de pé. Mas não rejeite aquilo que Deus está fazendo. Alguém comigo diga amém. Então a Bíblia diz que
que Davi está levando agora a Arca da Aliança de um jeito diferente. Eles dão vários passos e sacrificam animais. Eles dão mais alguns passos e sacrificam animais. Eles dão mais alguns passos e sacrificam animais. Irmão, do lugar onde a arca está até chegar à cidade, isso é o simbolismo do que vai acontecer na nova aliança. O lugar da arca até voltar para o meio do povo foi marcado por um caminho de sangue. Da terra, quem acompanhava a Rafa, o que estava acontecendo, via vários animais sacrificados ao longo de todo o caminho. Mas dos céus, você via um caminho de sangue ligando ponto A ao ponto B. Alguém já pegou isso daqui? Existe um caminho de sangue desenhando o acesso de novo da presença para o meio do povo. O que está sendo apontado no Antigo Testamento está revelando o que vai acontecer no Novo. A arca da aliança e a presença de Deus que fulminava o homem que caminhava em pecado, debaixo de um caminho de sangue, foi reconstruído o acesso, e agora a presença está voltando de volta. Ela está voltando de novo. Ela está voltando para o meio do povo de Deus. Existe uma boa notícia nas ruas, o povo está falando, as pessoas estão dizendo: você está sabendo? A presença de Deus está voltando. Davi está festejando. Há um caminho de sangue que nos trouxe de volta à presença. Ela não gera mais morte, ela não gera mais culpa, ela não gera mais condenação, porque o sangue do Cordeiro que foi derramado no meu lugar e no seu abriu espaço para o novo de Deus. A presença de Deus agora me renova, me santifica, me vivifica, me coloca de pé, me sustenta as promessas. Ela gera milagres. O sangue de Jesus me livra de toda a condenação, me fez inculpável. O sangue de Jesus me fez justiça de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode honrá-lo melhor. Aleluia. Vamos, exalte a Ele. Santo. Aleluia, aleluia. Então é nesse lugar da história que a gente está. Você está comigo? Diga amém. A Arca da Aliança está voltando para a cidade. A presença de Deus está voltando para o povo. É nesse lugar da história que a gente está. Então olha para mim e não se distrai. 2 Samuel 6,14 diz assim: Davi, no meio de todo esse mover, Davi, no meio dessa janela temporal que eu acabei de abrir para você, Davi, no meio desse contexto que você acabou de entender com mais clareza, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E enquanto ele e os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Olha para mim, tem tantas chaves aqui que daria para fazer um sermão inteiro só falando sobre esse momento da história. Olha para cá. A primeira coisa que a gente percebe é que todo crítico está distante do mover de Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto Davi dança com todas as forças, Mical de longe observa. Os críticos muitas vezes estão tão distantes do que Deus está fazendo que a percepção deles é equivocada. Quando eu ouço pessoas criticando, por exemplo, o que a gente está vivendo, ou algumas outras igrejas, eu vejo muita gente falando: você está falando do que nunca viveu, você está falando algo que não conhece. Porque a distância, ela gera uma perspectiva e uma percepção equivocada, mas a proximidade gera revelação. Tanto quando algo é bom e parece ser ruim, como o contrário, quando algo é ruim, mas de longe parece ser bom. Tem ministros da nação que eu conheci e preferia não ter conhecido,
Tem líderes de igreja que eu conheci e preferia não ter conhecido. Preferia ter mantido a admiração de alguém que não conhece, só vê de longe, do que ter tido a decepção de conhecer o coração deles de perto. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar no sul do Brasil, e eu cheguei na sala dos convidados e o pastor da casa foi me apresentando. Esse aqui é o André Fernandes. Eu falei: ei, gente, tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer. E aí, tudo bem? E aí tinha um pregador que Deus já usou muito na nação, e ele estava sentado, e eu lembro como se fosse hoje. Ele estava no iPad, ele só levantou os olhos e ele ignorou a minha presença na sala, e tá tudo bem. A gente vai começar o culto. Pastores, vamos lá, vai começar o culto. Ouve isso aqui, Cleitinho. A gente vai para o auditório, as pessoas começam a me cumprimentar e pedir foto e tratar com carinho, dar testemunho. E eu vejo ele encucado com aquilo, dizendo: que é esse cara? E aí o pastor fala: olha, tá aqui fulano de tal. E todo mundo: ê. E tá aqui também hoje quem vai pregar, o pastor André Fernandes. E a igreja: uau. Aí esse cara veio, e o que ele falou ficou pior do que aquilo que ele fez. Ele disse: cara, me perdoa, eu achei que você era só um voluntário. Não sabia que você era o pregador da noite. Deixa eu me apresentar, prazer. Aí quando ele saiu, eu falei: irmão, eu pensei comigo, era melhor você ter ficado na primeira ofensa, porque a segunda só piorou. Tem pessoas que parecem que são incríveis de longe, mas quando nos aproximamos, você fala: uau. Mas tem coisas que são incríveis de perto, e quando estamos distantes, temos um conceito equivocado. E é isso que acontece com Mical. Primeira característica comum entre os críticos: estão longe demais. Você está comigo? Segunda característica interessante, que é muito comum entre os críticos: eles observam, mas não geram nada. A Bíblia diz: observando de uma janela. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser um observador de avivamento, porque a igreja não é um observatório, a igreja é um farol. A igreja ilumina onde há escuridão, a igreja aponta destino, a igreja ilumina caminhos, a igreja traz luz e dissipa as trevas. A igreja é a vida de Deus no meio de cenários de morte. Alguém comigo? A igreja é a resposta de Deus no meio de uma geração confusa. A igreja é a resposta da oração de uma geração passada, e é a resposta da oração de uma geração que ainda nem foi gerada e nem sabe orar. A igreja de Jesus é uma agência nos céus, na terra. Não é um observatório. Deus não te chamou para observar, porque todo observador é tentado a se tornar um crítico. Quem está longe a ponto de não discernir, quem só observa e não quer construir, sempre tem uma opinião sobre quem está construindo. O problema, irmão, é que os críticos criticam demais porque estão fazendo de menos. Deus não te chamou para criticar a obra do lado, a casa do lado, o irmão do lado, a empresa do lado, o chamado do lado, a criação dos filhos da família do lado. Não, Deus chamou para você criar os seus filhos, cuidar da sua casa, gerenciar o seu negócio, ativar o seu chamado, caminhar debaixo da sua promessa. Quem está construindo não tem tempo para comparação, para abatimento. Você não vai ficar olhando para a jornada do outro, você está focado na sua, para que naquele grande dia você possa dizer, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu concluí a carreira e eu guardei a fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, aleluia. Time do Cure, vocês estão recebendo? Amém, Dani? Amém? Observadores se tornam comentaristas de avivamento. É legal quando você vê um jogador que foi profissional e ganhou muitos títulos se tornando um comentarista, mas deve ser muito difícil para um jogador profissional ouvir a crítica de um comentarista que nunca jogou bola. Eu acho que ele deveria fazer isso. Eu imagino um jogador chegando em casa, cansado, todo machucado, falando: esse cara nunca jogou um futebol na várzea. Eu imagino empresários de alta performance, CEOs de grandes empresas, ouvindo um monte de opinião de empreendedores de palco. Nunca empreendedoram de verdade. O único empreendimento deles é vender palestras sobre empreendimento. Tem gente que está liderando empresários e se diz empresário, mas na verdade se tornou empresário como empresa de curso para falar com empresários como os empresários têm que fazer. Alguém está comigo? Tem jovens no ministério querendo falar para pastores, plantadores de igreja como eles devem pastorear. Irmão, você chegou agora, calma. Calma. Quem sou eu para falar para o meu pastor o que ele tem que fazer? Ele chegou há mais tempo. Ei, o pastor Márcio está aqui há mais tempo. Existem muitos pastores há mais tempo.
Existem empreendedores há mais tempo. Existem pais que criaram bem os seus filhos há mais tempo. Eu vejo jovens querendo dizer como criar filhos. Quantos anos seus filhos têm? 6 anos. Não, você não pode ensinar sobre criação de filhos. Quando seus filhos tiverem maior idade, a gente vai saber se a sua criação deu certo ou não. Por enquanto é só teoria. Você está comigo? Faz sentido? Alguém comigo aqui? A Bíblia diz que Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Isso aqui é muito poderoso. Pega isso comigo e não se distrai. Amém? E diz assim: e ao observar Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Terceira característica interessante sobre os críticos: a alegria do outro incomoda. Lembra de José? Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa mensagem? De verdade. A Bíblia diz que quando José compartilha o sonho que teve, os seus irmãos passam a odiá-lo, Torim, ainda mais. Ou seja, os irmãos já tinham incômodo com José por conta da predileção do seu pai. Mas quando José se torna um sonhador, o incômodo se torna maior. O problema dos críticos é que eles se incomodam quando vem você sonhando. Tem crítico que não quer nem florescer, mas ele não quer que você floresça. Às vezes não está nem preocupado em crescer, mas ele não quer que você cresça. E você vai entender onde se conecta com honra e com desonra. Isso vai mudar a história de alguém aqui. Ministérios serão ativados a partir de hoje, a partir desse entendimento, desse princípio. E Deus vai fazer a gente sondar o nosso coração. E se existe algum caminho mal no nosso coração, e se existe algum princípio que sem perceber você estava quebrando, hoje você vai se arrepender e você vai florescer. Deus vai mudar a chave, a estação. Deus vai levantar homens que eram críticos se tornarão abençoadores. Homens que eram comentaristas se tornarão construtores. Homens que eram céticos se tornarão frutíferos. Homens que eram estéreis se tornarão agora, eles vão transbordar. O seu ministério vai florescer, a tua casa vai prosperar. Quando a arca de Deus, quando a presença de Deus está na sua casa e você entende que não merecia, tudo que você faz prospera. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro sobre você, sobre os seus olhos, um bom colírio. A palavra de Deus diz: compra de mim colírio para os seus olhos. Toda escama vai ser removida, toda murmuração vai ser retirada. Deus está transicionando em cada um de nós essa estação. Toda crítica, tudo que estava seco, Deus trazendo rios de vida. A sua boca vai falar de vida e não de morte. A sua boca vai falar de futuro e não de passado. A sua boca vai falar de bênçãos e não de maldição. A sua boca vai falar de promessas e não de problemas. A sua boca vai falar de homens que estão fazendo a vontade de Deus e não daqueles que caíram da graça. Você e a sua casa serão abençoadores. Você vai transbordar e não reter. Você vai derramar e não usurpar. Você vai fazer o que Deus te chamou para fazer, e você vai se tornar quem Deus te chamou para se tornar. Se você crê nisso, irmão, dá um brado de liberdade no seu lugar. Vamos! Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Aleluia! Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Aleluia. Remove toda a escama dos nossos olhos, nos faz enxergar. Glória a Deus. Mical, filha de Saul, observava de uma janela e rejeitou Davi no seu coração. E aí vem a resposta da desonra. Olha para mim. Honra é uma semente. Guarda isso aqui, Dani. Honra é uma semente. Honra é uma semente. Fala comigo. Honra é uma semente. Ricardo, honra é uma semente. Ivan, Irã, Cleiton, Samuel, Thaís, Ale, Nilson. Honra é uma semente, fala. Agora, assim como a honra é uma semente, a desonra é uma semente também.
Imagina que elas estão nas suas mãos. Você escolhe o que vai lançar no solo. Você tem, cara, isso aqui é muito forte. Você tem ingerência enquanto a semente está na mão, mas depois que você enterrou, não dá para reclamar da colheita. Foi você que escolheu semear. Que o homem semear, certamente colherá. Vou falar algo aqui que eu vou até me expor, mas é para edificar, e se o meu pastor achar ruim, depois ele me exorta e eu peço perdão. Eu ouvi alguém comentar esses dias: o pastor André estava falando numa mesa que você e Alphaville são a igreja que mais honra o ministério dele. Aí eu falei: ele falou isso? Falou. Oh, glória a Deus. Aí Deus falou comigo: e é por isso que o seu ministério é um dos que mais está crescendo debaixo da cobertura do seu pastor. Porque você escolheu semear a honra, você vai colher os frutos disso, meu filho. Sabe o que acontece quando algo extraordinário acontece na nossa igreja? Yasmin, ela sabe. Yasmin, vamos mandar uma oferta especial para o nosso pastor. Eu tenho prazer em derramar sobre ele, porque eu sei que muito do que a gente está vivendo é por uma palavra, é por uma promessa, é por obediência, porque a gente se posicionou, mas também é porque estamos debaixo de uma cobertura, porque também existe sobre a vida dele uma palavra, porque existe sobre a nossa igreja uma promessa, porque existe sobre essa denominação uma bênção. Então, quando eu entendo que existe algo que está sendo derramado sobre mim e que não é só sobre mim, eu preciso reconhecer. E como que honra se reconhece? Não é só com o que eu falo, é com o que eu faço. A honra falada, ela é teórica, não é completa. O próprio Deus diz: vocês me honram com os lábios, mas não com o coração. A honra não é o que você fala, a honra é o que você faz. Você está comigo? Diga amém. Você está fazendo ainda? Então a semente de Mical qual é? Ela escolheu desonrar. Agora vamos ver qual é a colheita. 2 Samuel 6:23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. No dia em que Mical rejeita a alegria de Davi no seu coração, Deus rejeita a possibilidade de vida no seu ventre. E eu vou além, isso aqui é muito forte. A desonra de Mical, ela se conecta com a desonra do seu pai Saul. E algo acontece poderoso. Irmão, pega isso aqui. Quando Saul, ele peca, o trono é removido. Mas quando a filha de Saul desonra, a linhagem de Saul é removida. Não há mais um herdeiro que carrega o sangue do último rei. Isso é muito forte. Saul, se você não tivesse feito isso, o seu reinado duraria para sempre. Mas porque você fez, Deus já está levantando agora um homem segundo o seu coração. O erro de Saul tira o trono, mas o erro da filha de Saul tira da linhagem do trono a sua família. Lembra de Esther? Existe uma crise. Deus levanta uma mulher para que se torne a mulher do rei, para que ela fale em favor do seu povo. E a palavra de Deus para Esther é: Esther, se você se levantar, socorro e livramento virão da sua família. Mas se você não fizer, Deus vai levantar uma outra família para trazer socorro e livramento, e vocês não participarão disso. Quando eu honro os planos de Deus, Deus honra a minha casa, a minha linhagem, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A honra gera uma colheita que não é só para você. E eu vou encerrar aqui com esse princípio que vai mudar a história de alguém. E é algo que Deus acabou de falar comigo e está abençoando a minha vida. Eu quero derramar sobre você. Você está comigo? Deus está dizendo para mim agora, enquanto eu prego: fala para eles que quando uma árvore é plantada, não é só a geração que plantou que colhe dos seus frutos. Gerações depois da geração que plantou continuarão colhendo os frutos, mesmo não tendo semeado. As sementes de honra que você vai liberar diante de Deus vão gerar árvores frutíferas. Mas você vai se alimentar desses frutos, e os seus filhos também, e os filhos dos seus filhos, e até a milésima geração. Porque assim como a desonra gera maldições hereditárias, a honra estabelece bênçãos geracionais. Levante suas mãos, feche seus olhos e recebe isso em nome de Jesus. Se você caminhar debaixo de honra, se você honrar ao Senhor e aquilo que Ele te pediu, se você honrar ao Senhor e o chamado que Ele te fez, se você honrar ao Senhor e caminhar debaixo dos seus desígnios, e caminhar debaixo da
as suas promessas, se você honrar ao Senhor e as promessas que Ele te fez, mais do que as opiniões que os homens têm sobre você, se você honrar o Senhor com o seu tempo, tiver alegria em servir pessoas, tiver alegria de participar do que Deus está fazendo, se você honrar ao Senhor com seus dízimos, a palavra de Deus em Malaquias diz: certamente eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre os fiéis bênçãos sem medidas, de tal maneira que os seus celeiros não comportarão. Se você honrar ao Senhor cuidando bem dos seus filhos e ensinando para eles a palavra de Deus diz que quando crescerem não se desviarão do caminho. Se você honrar ao Senhor dando ao pobre, a Bíblia diz que aqueles que dão ao pobre e emprestam a Deus, Deus vai multiplicar os seus recursos. Se você honrar ao Senhor com todo o seu fôlego, dando a Ele tudo que Ele merece, a sua adoração, a sua inclinação, o seu serviço, Deus vai aumentar os seus dias na terra. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias de vida na terra. A palavra de Deus diz: honra a tua casa, porque aquele que não honra a própria família, ele é infiel e ele é pior do que o ímpio. Honre o Senhor no chamado que Ele te deu. Deus te chamou para fazer algo, não terceirize, não adie. Não espere acabar a faculdade para se envolver com o chamado. Não espere a casa própria para se envolver com o chamado. Não espere algo que Deus te pediu hoje para então se envolver com o chamado. Não, priorize o Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Alguém recebe isso em nome de Jesus? E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.